Vamos lá, energia. Bom dia, pessoal. Aula de treinamento físico, manhã, parte 1. Vamos começar a bailanta. Na aula passada, estávamos falando sobre periodização. Eu estava dando os tipos de ciclos, né? Tipos de microciclos, tipos de mesociclos, os períodos, né? E falando de alguma característica de macrociclo e por aí vai. Então, vamos dar sequência para isso. Então, na aula passada eu mostrei essas figuras para vocês matarem a saudade do quadro branco da ESEF, né, como possibilidades de distribuição de carga ao longo do microciclo, né? Seriam isso a distribuição de seções no microciclo. E hoje a gente reforça essa parte aqui dos tipos de mesociclo. Lembrando que mesociclo é a unidade nossa mensal de treino, né? É pensar esse ciclo de tempo intermediário, meso, né? Intermediário, onde eu vou respeitar essa ideia de ciclagem geral, né? Eu vou ter diminuições, aumentos, né? Ao longo desse mesociclo. Eu vou ter os mesociclos de treino, né? E assim eu deixei a nomenclatura, tentei deixar o mais parecida, às vezes muda muito de referência para referência, mas parecida com o que é nos microciclos, para a gente não ficar inventando tanto termo, tá? A única coisa que vai ter de diferente em relação aos tipos de microciclo é o fato de não ter um meso de choque, tá? Não existe um mês de choque, tá? Então, nós vamos ter nos mesos esses de treino, nós vamos ter os ordinários, que envolvem adaptação, nós vamos ter o de manutenção, que envolve a ideia de estabilização, né, que nem os micros estabilizadores, e nós vamos ter, quando necessário, quando tiver uma predominância, os regenerativos, que também vão ser raros, porque ter um mês inteiro regenerativo de predominância é um pouco raro. Agora, tem a exceção, tá, que acontece, que é naquele mês onde está o período de transição. Lembrando, um período de transição envolve 20 dias, né, 30 dias. Então, ali sim, vai ter um meso regenerativo. Tá? É possível ter mesos preparatórios de controle, né, que a gente chama de avaliação, ou mesmo já unindo a ideia do pré-competitivo e competitivo como avaliação também. Aí eles se misturam até esses dois tipos. Lembrando que período competitivo tem como essência a ideia de uma avaliação. Tá? Isso é a essência desse período. E o pré-competitivo seria uma pré-avaliação. Tá? A mesma ideia. A gente falou bastante disso na aula passada. Tá? Aqui eu tenho uma distribuição de algo que eu já falei também, mas só para a gente visualizar um pouco mais aqui. São os tipos de períodos, tá? Colocados já numa ordem temporal. Né? Então, eu vou começar meu macrociclo com base geral. Tá? Eu vou ter esse primeiro período, onde eu atinjo objetivos mais gerais. Né? Vão ser aquelas coisas que vão me dar base para coisas mais específicas, que vão vir no próximo período, que é o período de base específico. Tá? Nesse período, eu vou trabalhar com aspectos mais específicos, de forma a ter essa dualidade de algo mais de base para algo mais específico. Tá? Não há regra do que se faz exatamente ali. A única regra é que tenha o único sentido ali é que se tenha algo mais geral ou menos específico e depois algo menos geral ou mais específico. Tá? Então, não tem regra. Assim, por exemplo, professor, eu falei para vocês de algumas coisas que acontecem muito, né? Muito frequente, que é, por exemplo, no período de base, eu treinar com aspectos por exemplo, de força na sala de musculação. Se eu falei lá quando falamos de métodos de treino de força, né? Quando eu tiver treinos em aparelhos, né? É quase certo que aquele desenvolvimento de força que eu vou ter ali é mais de base geral, porque o exercício no aparelho ele quase nunca é específico. Tá? Mas pode ter uma exceção, pode ter o cara que compete levantamento de peso e naquelas provas específicas lá de supino. E aí, bom, aquele exercício de supino se torna algo específico. Tá? Mas isso é raro. Na maioria dos esportes, os exercícios de supino mesmo, eles vão ser exercícios mais gerais, eles não vão ser tão específicos. O que vai ser específico é
no vôlei, fazer os ataques, onde tem movimentos que tem alguma relação com o supino, mas não se parece nada com o movimento só do supino. Eu vou ter exercícios de ataque com elásticos, isso tudo vai ser mais específico, né? Eu posso ter o remador mesmo, né? Que vai ter lá uma ação onde ele vai também fazer um exercício que está ligado a essa ideia do supino, quase sempre ligado a antagonistas, tá? Porque na hora da potência do remo, a gente sabe cinesiologicamente que a gente não usa tanto extensores, a gente usa mais flexores, né? Ao nível de cotovelo. Então, é um exemplo de coisas que são mais de base. Eu vou fazer esses treinos para regular também equilíbrios musculares, para o remador, por aí vai. E assim vai os exemplos. Tá? O nadador vai para a piscina fazer treinos de força com elásticos, com velocidade, e isso vai ser mais específico do que o supino. Então, dando exemplo lá do supino nesse caso. Então, o exercício de força no supino, ele quase sempre vai estar mais relacionado a situações de base geral. Tá? Um caso aqui. Por causa dessa menor funcionalidade, por aí vai. Tá bom. Aí depois eu tenho o período competitivo, que eu também poderíamos adicionar um ali, né? Um anterior a esse, que é o pré-competitivo. Tá? Em alguns materiais, às vezes, não aparece, ele é um subperíodo, tá? Mas em outros materiais, ele é também um período. Então, se vocês quiserem adicionar ali, entre o base específico e o competitivo, eu tenho muitas vezes aqui um pré-competitivo, que eu já marquei isso em outros lugares. Tá? Que tem, geralmente ele é mais curto, né? Ele dura 1 semana ou 2 semanas, e tem aquela ideia de preparação que a gente falou bastante na aula passada. E, bom, depois do fim do período competitivo, lembrando que é aquele período onde eu atinjo e avalio se meu aluno atingiu as principais metas de todo o macrociclo, que é o que eu comentei, que é, do ponto de vista do treinamento, é um nível de hierarquia maior, assim, né? É o que eu quero saber, se esse aluno, ao longo do tempo, está melhorando, está mudando padrões de aptidão física, cardiorrespiratória, de velocidade, também aptidões, capacidades coordenativas e por aí vai. Depois disso, eu tenho um período de transição, que está muito ligado às férias. Tá? Isso é fácil de lembrar. Quase sempre está ligado a uma situação da nossa estrutura social que a gente chama de férias, que alguns nem sabem mais o que é isso há alguns anos, mas que deveriam ter, porque tudo isso está ligado a uma ideia muito geral de biologia e de saúde geral. Então, é aquele conhecimento antigo dos nossos avós, né? Saco vazio não para em pé e tem que descansar, porque senão as coisas começam a degringolar. E quando o pessoal não segue isso, a gente sabe o que acontece. Na área do treinamento é a mesma coisa. Se eu não tenho um período de transição, é óbvio que eu começo o próximo macrociclo já muito mais cansado. E as possibilidades de adaptação são muito piores. É isso que a experiência do treinamento nos ensina. Por isso que é uma condição obrigatória o período de transição. Tá? É aqui que eu dou o exemplo lá de um dos casos lá dos meus alunos chatos da academia, que eram os marombeiros fanáticos, assim, né? Que não podiam estar fora um dia. Então, o cara chegava lá perto de novembro e dizia: professor, tem uma notícia boa para te dar, não vou pegar férias. Ou seja, vou passar todo fevereiro aqui te incomodando. Né? E a gente usava isso como estratégia. Vai para a praia, vai gastar energia saltando onda, para ver se sai um pouquinho do treino, né? Porque o cara só parava com lesão, é um aluno mais difícil, assim, com a cultura errada mesmo de treino. Bom, nesse caso, perde isso. Então, é importante garantir isso e colocar na cabeça do aluno que para qualquer objetivo, inclusive quando o objetivo é ligado muito à estética mesmo, a transição também é importante. Ah, mas eu quero ser um marombeiro, azar, eu quero riscar, eu quero não sei o quê. Também. Não, eu quero trabalhar com saúde, que bom, a gente conseguiu trazer algum elemento de humanidade naquele cara, ou em vários alunos que têm, né, uma cabeça mais equilibrada e tal. Então, eu vou trabalhar, sim, com período de transição, porque eu vou trabalhar com zonas ali de segurança de trabalho, que é o que toda periodização vai me dar. E esse período é muito importante. Esse período de transição, lembrando, ele também é chamado de destreino, mas botem uma aspas em torno do destreino, porque é sempre a um dado grau, né? Vai depender de que tipo de aluno a gente tem. Se eu tenho um cara de mais alto nível, esse destreino acontece, talvez um pouco mais. Se é um cara muito iniciante, o destreino é menor, é claro, não tem muito o que perder, digamos assim, tá?
Mas sempre há essa ideia, ele tem que depois voltar para a base geral um pouquinho pior do que ele terminou lá o período competitivo. Então, ele tem que destreinar de certo modo. Tá? O que só tem que cuidar com aqueles excessos, né? Por exemplo, de não deixar o cara aumentar de peso demais, não ficar numa completa inanição também, que quase sempre não é muito bom, tá? Para qualquer tipo de treino. Muito bem, pessoal. Dados os tipos de período, vamos ver aqui alguns elementos mais gerais sobre o treino também. Pessoal, vamos lá ver. Mensagens de periodização um pouco mais avançadas. Alguns elementos um pouquinho maiores aí que podem nos ajudar a dar mais, como eu falo para vocês, mais limites para aquele caminho, deixar o chão um pouquinho mais rígido, né? Não tão nebuloso, assim como a gente tem visto, deixar ele um pouquinho mais claro, né? Mais alguns elementos. Embora eu acho que quase todos eles eu já falei em algum momento, de alguma forma. Mas vamos lá. Blocos concentrados para esportes que dependam de uma capacidade condicionante. Comentei isso já, né? Então, assim, ultramaratonista, ele tem mais chance de treinar com uma distribuição de cargas concentradas. Lembrando que concentrada significa apenas uma capacidade condicionante sendo trabalhada por microciclo ou por mesociclo. Tá? Blocos multivariados, tá? Ou complexos, como a gente chamou lá, são muito comuns nos esportes coletivos, nos aeróbicos de combate, artísticos. No final das contas, é quase tudo. Aqui está muito voltado ao esporte, que é da referência do Issurin, que é uma das referências que a gente tem de um certo nível científico, embora os textos do Issurin tenham sido muito criticados. O Issurin traz uma experiência da ex-União Soviética e de tudo aquilo que foi construído dentro da ideia da cultura física na Rússia, né? E com ainda escolas que são imbatíveis do ponto de vista de algumas modalidades atléticas, né? Mas claro que na conversa com a ciência ainda tem coisa para se ajustar. Mas é um material muito bom, tá? É publicado na Sports Medicine, que é uma das melhores revistas da área e tal. Mas que eu queria trazer para vocês, que claro, ali é voltado para o esporte, tá? Mas eu ia dizer o seguinte, que quando a gente pensa em saúde, é quase sempre a ideia de complexo de distribuição ou blocos multivariados, ou também, como o pessoal chama, agora está pegando a moda um pouco, achando que é coisa nova também, que são os treinos multicomponentes, são os mais comuns. Tá? Quase sempre vão ter maior aplicação no mundo real da saúde. Vai ser difícil tu trabalhar com um aluno voltado para a saúde em que tu passe um mês trabalhando só resistência aeróbica, por exemplo. E depois, em outro mês, trabalhando só força e desaparecendo o treino de resistência geral ou aeróbica. Isso é raro. Tá? O que nós vamos estar trabalhando muito é com treinos combinados. E por isso que tem que se entender um pouco aquela ideia de interferência, que o pessoal chama como se fosse também uma coisa muito... Mas é uma coisa muito básica, desde que existe treino, existe interferência, tá? Só para colocar para vocês. Né? Que é óbvio, né? Quando tu coloca mais de uma capacidade, obviamente, uma vai afetar na outra. O treinador tem que estar pensando nisso e a ciência tem que estar dando respostas para isso, né? Então, tem que se ligar nisso. E a gente já falou um pouco disso. Vou só trazer aqui assim, algumas das mensagens. Por exemplo, que, claro, quando eu tenho a possibilidade de treinar em blocos multivariados, tá? Ou seja, com a carga complexa, não concentrada, complexa, tá? Onde eu tenho treinos combinados, que a gente chama também. É óbvio que nessas situações, se eu puder, é melhor eu separar as sessões, quase sempre. Eu não vou ter muito motivo para fazer elas juntas, só por treinamento, né? Pensando na otimização do treino. Agora, claro, tem uma restrição, né? Que é básica, que é o aluno pode vir tantas vezes por semana ou não. Como eu falei para vocês da flexibilidade e força. O pessoal discute um monte e raramente traz problema de treinar elas em conjunto. Mas, claro, se tu puderes, treina em sessões separadas. Tá? Então, lembrando disso, na ordem de possibilidades. Não, professor, eu não posso, eu tenho só 3 sessões na semana para fazer. E deu, isso é o mais comum que a gente tem aí de aluno. Aí não tem jeito, eu vou ter que pensar, a interferência vai aparecer mais ali, eu vou arriscar mais, porque eu vou treinar mais próximo as duas capacidades. Tá?
Aí, nesse caso, eu vou ter que pensar um pouco mais ainda sobre a questão de sequenciamento de treino, né? Eu vou ter que ver bem o que a literatura está me dizendo sobre sobre o sequenciamento de treino, ligado aos tipos de carga, ao método específico, né? E aos tipos as capacidades que eu estiver trabalhando mesmo, né? Então, não tem uma resposta só para isso. A melhor é fazer sessões separadas. Se não puder, tomar cuidado com o sequenciamento para não prejudicar adaptações. E aí tem algumas regrinhas que eu já falei para vocês. Treinamentos de velocidade e flexibilidade são ideais que sejam realizados em início da parte principal, ou seja, início da aula, né? Mas claro que não é aquecimento, tá? É o início da parte principal, né? Isso aí a gente já comentou. Trabalhos que envolvam fadiga, tá? Uma fadiga que é mais aeróbica, tá? Quanto mais aeróbica, é melhor que fique mais para o final da sessão. Então, eu vou trabalhar em zona de limiar, em zona de potência máxima aeróbica, que a gente chama, é melhor que eu faça em partes mais finais. Vejam só vocês que as intensidades do que eu estou falando ali é em torno de 85% a 100% do VO2 máximo. Tá? É nessa zona aqui. Agora, se eu for para o lado da velocidade, como eu falei antes, aí são intensidades supramáximas. É 140%, 150% do VO2. Aí inverte. Aí, esses tipos de treino de velocidade, eles são importantes que sejam feitos antes. Tá? Ou treinos que envolvam complexidade neuromuscular grande. Exercícios funcionais complexos, multiarticulares, que envolvam coordenação, mudanças de direção, qualidade de movimento. Quando tem esses aspectos, também são aspectos que é bom fazer sem fadiga, se eu quero melhorar na base isso, tá? Ou seja, na parte inicial da aula. Tá? Isso aqui são dicas de treinos para montagem de treinos junto, que são importantes lembrar. Bom, aqui tem uma outra aplicação também. Quando eu fujo do esporte de alto nível aqui para atletas recreacionais, né, esse termo que a gente dá para um mundo de coisas, de caras que fazem provas, ou seja, a gente pode chamar eles de atletas, né, não são praticantes, tem essa divisão que é confusa, porque se ele é um atleta é porque ele minimamente faz algum sistema de competição, tá? Mesmo que seja não ligado ao sistema de alto nível do esporte. Tá? É o corredor de fim de semana das provas lá que não sei o que das estações, aquele monte de bolsinha, camisetinha para ganhar no fim de semana. Quando tem todo aquele negócio, são esse tipo de atleta recreacionais. E, nesses casos, gente, a regra é multivariado, ou seja, com cargas complexas. Tá? Por isso que eu disse para vocês, quase sempre vai ser assim. As exceções são os esportes ali mais simples do primeira mensagem que eu dei. Muito bem. Pessoal, aqui eu vou trazer para vocês um troço que eu gosto muito. Eu conheci esse cara em... bem coisa de velho, né? Começar a contar a história. 2015. Eu estava em Milão, me convidaram para dar uma palestra em Rovereto. Aí eu chego no local lá dos colegas. Eu já tinha trabalhado com esses caras nessa cidadezinha no meio das montanhas, na Itália. Chego bem perdido, né? Fui num lugar que eu nunca tinha ido, gigante lá e tal. Bom, aí chego lá e encontro um alemãozinho, né? Muito simpático, né? Falava inglês direto. E eu achando, esse cara deve ser cara da prática, né? Porque feliz pra caramba, e dele puxar papo, né? Era o tal do Sailor, né? Uma figura. Depois foi que puxou a janta, discursou, deu poema, fez poema. Só para vocês terem, assim, um cara de uma simplicidade, mas com uma história muito legal. O cara é um americano que trabalha na Noruega em altíssimo nível, né? Acabei de editar um artigo dele, já faz alguns meses, mas que me chama a atenção, estava discutindo isso com os alunos, sobre um trabalho sobre potência em um banco de dados que ele tem acesso, e ele trabalha direto com as equipes olímpicas norueguesas de esportes de inverno. E para quem não conhece, assim, é o top do top, assim, né? A creme de la creme, o pessoal chama dos esportes de inverno, tá? É como se fosse quase os jogadores de futebol brasileiros, né? Só que mais ainda, porque lá tem restrições do inverno e tal, que torna quase que a criança, acho que antes de caminhar lá no Noruega, ele aprende a esquiar, por exemplo, algo meio assim. Para vocês terem ideia da popularidade que é esses esportes e quanto é forte, né, em relação a outros. Mas, pois bem, aí esse cara vai propor uma coisa, entre tantas coisas interessantes,
esse nível de hierarquia das necessidades de treinamento de resistência, no caso aqui. Tá? Vai envolver, na verdade, treinamentos mais gerais, mas vai ser muito especial para esses tipos de atleta, que é meia distância e longa. Então, de novo, lembrem, isso aqui não é aplicado para a saúde, mas dá para pensar várias coisas interessantes. Tá? É um raciocínio legal de pensar isso e traduzir assim. O que acontece, pessoal? Ele vai trazer essa ordem ali ligado às forças de evidência também. Ele vai trazer uma linguagem mais científica sobre as coisas de treinamento. Tá? E aí vem a ordem de importância. Ele vai chamar dos estratos inferiores, vão ser os termos, vai ser os aspectos basilares do treino. Tá? Os aspectos basilares do treino. E conforme vai ter detalhamentos que vão interessar no alto nível, assim. Mas vejam só que aparece aí, primeiro, as coisas muito simples, que são as cargas de treino, que a gente já falou em aula, né? O volume de treino, que está muito ligado à frequência total, mas a variável importante é volume aqui, né? Isso vai ser um elemento que nós vamos ter que considerar como algo muito básico, e o aluno tem que desenvolver isso ao longo do tempo. Ele vai chamar isso também de da trajetória de formação do cara, para amadurecer um atleta, tornar ele confirmado, né? Nesse sentido. Eu vou trabalhar com treinos, com aspectos também ligados à intensidade de treino, ou seja, eu vou ter que fazer meu aluno passar por essas atividades também, que não envolvem só volume muito alto, mas ao contrário, intensidades altas, mas vejam que tem um sentido secundário e não é por acaso, é porque a ordem de volume e intensidade está posta aí. Tá? De novo, voltamos ao básico, mas que tem que lembrar disso, de volume e intensidade. Eu vou ter distribuições de intensidade também, que é a tal da TID, que é muito usada. De forma importante, essa distribuição. Que mais, gente, de elementos importantes? Os detalhes de periodização geral ali anual, tá? Que aí ele vai mostrando que tem coisas que não estão completamente comprovadas, mas ele continua vendo que na prática e o mundo do treino continua ensinando isso. Tá? Lembrem disso também, tem essa mensagem. E aí vem detalhamentos, pessoal. Aí é como se abrisse, a gente botasse uma lupa, bom, vocês que são mais moderninhos, é como se fosse no Google Maps e começasse a fazer um zoomzinho ali para tu ver os bairros dentro da cidade, vai vendo os detalhes ali, né? E aí a gente vai vendo, por exemplo, as atividades específicas ao esporte, tá? Que tipos de adaptação isso vai trazer para a resistência? Claro, se o esporte é mais complexo, por exemplo, o futebol, que a gente sabe que não é pura resistência aeróbica, né? Tem um elemento de resistência aeróbica, mas tem muita importância nas mudanças de direção, etc. Vai entrar ali a importância, por exemplo, dos mini-jogos, né? Daquela ideia de treinos intervalados, os próprios fartleks mesmo, que vão ser simuladores de situações de jogo, porque vão envolver tempo de jogo, tempo longo de exercício, ou seja, esquemas de microperiodização específicas ao esporte. Essa é a mensagem. E aí eu vou ter que estudar o que é específico para o que eu jogo. Porque os exemplos que eu acabei de dar, de mini-jogos, etc., não se aplica, por exemplo, para o vôlei. O vôlei vão ter um sistema ali de atividades de alta intensidade que vão ter mais importância até do que os mini-jogos que o pessoal do futebol faz. Só que no vôlei nós vamos pensar em outros tipos de atividade com uma demanda um pouco diferente, que quase sempre é reduzindo o tempo do rally ou do exercício, e com intervalos intermediários, uma atividade mais, como é que se chama, intermitente ainda do que o futebol, por exemplo. Tá? Porque o vôlei tem isso, o vôlei gera potências que são das maiores que o organismo pode criar em questão de segundos, e depois vai a zero e fica muito tempo em pé, em posição de expectativa, etc. Tá? O futebol tem isso também, mas num grau ainda um pouco menor, a gente pode dizer. Eu vou ter também o entendimento de melhoras de estímulo através de estratégias ambientais, que é o verde ali. Tá? Então, assim, isso vai depender também do tipo de coisa que eu vou treinar. No caso lá dos noruegueses, para o Sailor tem muito sentido isso, porque eles trabalham com muito ambiente de frio, tem a questão da altitude mesmo, eles fazem provas em altitudes diferentes, tá? Tem uma certa regulação sobre isso, mas não é bem assim, tá? Então, e além disso, não só pela especificidade, também como uma ferramenta para melhores adaptações. Aí vem o mundo das adaptações ligadas à hipóxia,
né? Ou seja, as situações de altitude ou a simulação disso, laboratorial ou com equipamentos, né, que hoje tem. As questões do calor mesmo, isso é mais comum para nós, né, no Brasil, pensar nos nossos alunos e se eles precisam se aclimatar a ambientes ou não, e nós precisamos, tá? Resumindo, até dar assim, ó, quem está em Porto Alegre, aqui no nosso mundo, tem, tá? Vou dar um caso para vocês, jogador de vôlei de praia no Rio Grande do Sul, é um inferno, se ele vai jogar no Marinha todo ano, como era até uns anos atrás, não tinha lugar fechado, é um inferno. Então, esse cara tinha que escolher, tinha caras até que paravam, mas aí não eram de alto nível, né? Ou iam para o Nordeste, né? Mas o parar não é uma solução. Então, assim, ó, claro, o vôlei, até no Rio Grande do Sul, para mesmo, o vôlei de praia no inverno, tá? Mas se houvesse esses campeonatos, teria que ter uma aclimatação específica para isso, porque não adianta, não pode parar o esporte. Isso acontecia há 50 anos atrás, nos esportes de inverno. Eu conversei com alguns treinadores antigos na Europa, e eles diziam que tinham os mestres dele que contavam que os caras paravam no inverno porque tinha frio. Hoje não, hoje tem que ter estrutura para isso, né? Porto Alegre é muito atrasado, que eu vou dizer para vocês. Eu jogo vôlei, por exemplo, em Milão, eu tenho ido desde 2006, eu vou lá e sempre acho um lugar para jogar vôlei. E Milão é uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Claro, é muito desenvolvida, tem história da moda, tem umas frescuras lá, mas assim, sobre a questão do vôlei, que importa, já em 2006 existia mais de 5 lugares fechados com quadras de vôlei de areia fechado. Em Porto Alegre veio faz alguns anos, assim. Então isso mostra um certo atraso sobre essas possibilidades. Mas de qualquer jeito isso aí é outro papo, né? O que eu estou falando é como estímulos de treino ligados às questões ambientais, que tem altitude, calor e disponibilidade de energia. O que é isso, gente? Estudos com treinamento com estratégias nutricionais, tá? Estratégias nutricionais. Então, treinar com carboidrato mais alto, mais baixo, etc., para tentar adaptações específicas. Então, esse mundo aí das intervenções também nutricionais aliadas ao treinamento, tá? Entender isso. Treinamento de pacing, né, pessoal, que é uma linguagem que o pessoal das corridas usa muito, que nada mais é do que ritmo, tá? Nada mais é do que ritmo, assim, não é pouca coisa, tem um aspecto psicológico muito importante, é fazer os alunos sentirem e aprenderem a fazer ritmos de prova, fazer ritmos de atividade, isso está muito ligado até para a saúde também, o aluno aprender a fazer essas atividades com estratégias de pacing ao longo da prova, tá? E por isso que se estuda muito, nós no grupo mesmo temos a linha ali que estudamos as nossas provas internas que a gente já fez, do duatlo, etc. A gente tem feito já artigos sobre isso, para ver as estratégias dos caras campeões, dos que vão pior, e aí, claro, num nível ali regional, né, a maioria dos nossos atletas. Mas tem uma base ali de treino, tá? E é super importante, como ele coloca ali, o Seiler coloca, né? Potencialmente decisivo, né? Se todos os demais fizerem a coisa certa. Tá? Então, isso vai depender muito das estratégias. Tá? E o taper training, né? Que significa o training taper, que é a ideia do polimento. Tá? Então, o que é isso? É ajustes de detalhes em momentos antes de prova. Tá? São coisas super importantes também, mas claro que tem menos informações. Mas claro, as que tem menos estão em amarelo ali, tá? Que são aquelas intermediárias ali. Muito bem. Essa figura tem relação também com aquele modelo conceitual de Maslow, tá? Das necessidades básicas do ser humano. Ele puxa daí, ele foi influenciado, tá? Que tem aquela ideia das necessidades fisiológicas primeiro, depois questões sociais e por aí vai. Muito bem. Alguma referência e fazemos o break aqui. Para o compartilhamento, pessoal, vou parar de gravar.